Olá, alunos do terceiro ano da Escola Albert Einstein, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modernismo em Portugal, matéria que está nas atividades 10 e 11 da plataforma. Como qualquer movimento literário, a gente tem sempre que associar as obras artísticas ao contexto de produção, ao período em que essas obras foram produzidas. E quando começou esse movimento lá em Portugal? Então, o modernismo em Portugal surgiu na época das grandes guerras mundiais e no momento em que a República foi proclamada em Portugal. Esse movimento ele teve início, portanto, nas primeiras décadas do século XX e durou até por volta dos anos 70, com o surgimento do Estado Novo em Portugal. O seu marco inaugural foi o lançamento da revista Orfeu em 1915. Então, essa revista vai trazer tudo que é inovador na arte a partir desse contexto da época. Quais são as principais características desse movimento literário? A primeira é o distanciamento do sentimentalismo, então uma produção mais voltada para a objetividade. O espírito dinâmico, acompanhando as transformações tecnológicas, então lembrando que o início do século XX no mundo inteiro é marcado pela tecnologia, pelo progresso, né? Pelo capitalismo também. O espírito crítico e questionador, a linguagem cotidiana, então os poemas principalmente vão trazer a linguagem mais típica do povo, aquela linguagem que é utilizada no dia a dia, e não uma linguagem muito rebuscada, que era característica do século XIX. Oposição às normas, numa atitude considerada anárquica. Então, eles foram inovadores, eles romperam com todos os padrões estéticos até o momento. A originalidade e excentricidade, a ruptura com o passado numa atitude inovadora. Então, tudo que é moderno, a gente vai associar ao período do modernismo. Assim como em outros países, não só em Portugal, a gente vai ter na Europa e depois, em 1922, a gente começa com o modernismo aqui no Brasil. E em todos os países, a palavra é inovação, é anarquia, é revolucionar a arte. Então, essas características estão presentes nas produções até hoje, não apenas nas obras literárias, mas em toda a produção artística, seja ela pintura, música, escultura, artes plásticas, etc. Quais foram os principais autores desse período? O Fernando Pessoa, ele foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, não apenas do modernismo em Portugal, né? Mas ele é uma das principais figuras da literatura portuguesa e figura central do modernismo português. Ele que vai inaugurar o movimento, ele foi um dos criadores da revista Orfeu. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu, que é o eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. O Fernando Pessoa se destaca também pelos seus heterônimos. Então ele era tão inovador, tão dinâmico e tão criativo, ele era genial, na verdade, que ele se dizia plural. Portanto, ele criou personalidades próprias para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem a sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas, eles não são pseudônimos, ou seja, eles não tinham um nome falso, né? E sim, eles são heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, representando o que angustiava ou encantava seu autor. Os principais heterônimos são Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, Bernardo Soares e o Álvaro de Campos. Então vejam que ele criou outros poetas, ele deu vida para outros poetas. Então cada obra aí vai ter estilo de poetas que estavam dentro do Fernando Pessoa, mas que não no caso foram assinadas pelo Fernando Pessoa. Quando o Fernando Pessoa ele assina a sua obra, a gente tem o Fernando Pessoa ortônimo, o Fernando Pessoa ele mesmo. Então lembrando que o orto seria correto e hétero é o outro. Então a gente tem as obras assinadas pelo próprio Fernando Pessoa e as obras assinadas pelos seus heterônimos, que
seriam outros nomes ao pé da letra, mas na verdade foram outros seres, né? Outros poetas, outros artistas criados pelo Fernando Pessoa. Então, de fato, genial, porque é possível perceber diferenças em cada obra, como se fossem de fato pessoas distintas. O próprio Fernando Pessoa dizia que o Alberto Caeiro era o mestre dele, era quem mandava, era em quem ele se inspirava para poder fazer a sua obra. Além do Fernando Pessoa, nós tivemos o Mário de Sá Carneiro. E esse autor, assim como o Fernando Pessoa, também estava entre os responsáveis pela inauguração do modernismo em Portugal. O tema de sua produção era bastante ligado com a temática modernista, no sentido de apresentar em seus textos questões existenciais e dilemas psicológicos. O Almada Negreiros, que também estava junto, né, com Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, ele foi um artista que não se restringiu à escrita como forma de expressão. Ele também ficou conhecido por suas produções nas artes plásticas. Além disso, assim como Fernando Pessoa, teve um grande impacto nas gerações subsequentes de modernistas e até nos artistas portugueses contemporâneos. Então, todos os autores modernistas, eles servem de inspiração até hoje para os artistas. E aqui eu vou ler para vocês um poeminha, né, do Fernando Pessoa, Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer. Ler é maçada, estudar é nada. Saudoira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa de tão naturalmente matinal, como o tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quanto a bruma. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca. Mais que isto, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Fernando Pessoa, na obra Cancioneiro. E aqui vai ficar uma sugestão de leitura para vocês. O Guardador de Rebanhos, né, que é uma das obras do Fernando Pessoa, que, aliás, na atividade 11 da plataforma, tem um trechinho da obra para vocês fazerem a análise. E uma segunda sugestão de leitura, a obra Mensagem, do Fernando Pessoa, que é a principal obra do Fernando Pessoa, ele mesmo, ou seja, do Fernando Pessoa ortônimo. É a obra em que ele vai mostrar todo esse sentimento nacionalista, ele vai exaltar a história de Portugal, assim como já tinha feito antes, lá no século XVI, Luís de Camões. Então, o Fernando Pessoa, assim como Luís de Camões, é um dos grandes escritores da literatura portuguesa. E aqui os seus versos mais conhecidos. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, nós estamos passando por esse momento muito difícil para todos nós, mas vai valer a pena porque nós temos sonhos ainda e metas muito grandiosas. A gente vai aí conseguir superar as adversidades. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Um grande abraço e até a próxima.